expressão que Paulo escreveu a Timóteo e que é muito conhecida. Eu gostaria de falar sobre isso hoje. Eu estou me referindo ao verso 7 do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. O verso inteiro diz o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Mas eu quero destacar hoje à noite só a primeira expressão: combati o bom combate. E eu quero essa noite fazer algumas reflexões sobre o bom combate. A ideia do bom combate na nossa vida, na nossa experiência. E hoje à noite eu espero que o Senhor fale ao meu coração primeiro, fale também ao de cada um de vocês. Olha, pode parecer estranho, não é, que a gente queira falar sobre essa frase, porque essa frase é uma frase de desfecho, de conclusão. Paulo estava no final da sua vida e ele já sentia isso. Estava numa prisão, via poucas possibilidades de sair de lá, já avaliava as suas forças físicas, já avaliava as suas condições e começava a perceber que, de fato, o seu ministério, o seu trabalho, o seu apostolado estava chegando ao fim. E ele está escrevendo para um jovem que está começando. Então, quando ele diz combati o bom combate, ele está mais falando a respeito dos seus leitores do que dele mesmo. O que ele está querendo é passar para os seus leitores uma mensagem de referência. E é o que eu queria aproveitar dessa mensagem hoje à noite. A gente está falando aqui para um público jovem, que está começando a viver, gente que está cheia de projetos na vida, está cheia de planos, de sonhos, que está desenhando uma série de horizontes, de desafios. Mas nós não temos aqui só jovens, nós temos gente que é um pouco mais avançada na idade, já está na idade madura, mas que nem por isso deixa de fazer seus projetos, seus sonhos. Mesmo o pessoal, a gente viu aqui agora há pouco a Belinha aí dando um aviso, a Belinha já com mais de 80 anos, e muita gente aí está começando a fazer faculdade agora, com mais de 70, com 80 anos, está começando a fazer um curso universitário. E se você pergunta, mas escuta, o que você está querendo? Eu estou querendo preparar o meu futuro, não é? E está lá, pensando nisso, fazendo projetos, fazendo planos. Mas o que eu acho interessante aqui nessa mensagem de Paulo, para todos nós, é a experiência de quem está olhando lá da frente para trás. De quem está fazendo uma boa avaliação da sua vida. Então, para você que está começando agora, para você que está cheio de planos, de projetos, para você que já está numa fase adulta, mas ainda tem planos e projetos, e para você que já está na terceira idade, mas está assim, com alguns projetos e planos na sua mente, desenhando algumas coisas ainda no horizonte, não é? Eu sempre me lembro do meu pai. O meu pai, quando nós éramos crianças, ele vivia dizendo: olha, eu peço a Deus que me dê saúde para ver os meus filhos criados e crescidos. É só isso que eu peço. E aí a gente cresceu e ficou criado. E aí a oração dele mudou. Aí ele começou a dizer assim: olha, eu peço a Deus que me dê saúde para eu ver os meus netos criados e crescidos. E ele está vendo já os netos crescidos e criados. Agora ele está falando o seguinte: olha, eu peço a Deus que me dê saúde para ver os meus bisnetos criados e crescidos, né? Então a gente
Laura e Luísa não estão ajudando muito com esse negócio de bisneto, mas eu disse, olha, mantenha a fé. Quem sabe, mais um pouco lá à frente. Então não é porque a gente está numa idade avançada que a gente deixa de sonhar. O gostoso é a gente ter um passado para olhar e dizer, valeu a pena. Então por isso essa mensagem é importante para você que está começando, para você que está com seus projetos, seus sonhos, para você que ainda olha para frente, tem muita coisa para fazer. Porque o grande desafio não é só olhar para frente. O grande desafio também é se preparar para olhar para trás. O grande desafio da nossa vida não é só fazer projetos para o futuro. O grande desafio da nossa vida é a gente ter a coragem de olhar para trás. Não ter vergonha de olhar para trás. Ter o que contar de bom. Ter uma história boa, bem construída. Ter uma caminhada bem feita, bem desenvolvida. Isso também é projeto. A gente não olha só para onde a gente quer chegar. A gente quer também, quando chegar, poder olhar para trás e ter o que contar de bom. E é isso que Paulo está fazendo. Olha, é preciso ter muita certeza do que está falando quando diz, combati o bom combate. Eu sei o que eu fiz. E eu sei como fiz. E gosto de olhar para o que eu fiz. Gosto de olhar para trás. Gosto de lembrar. Tem muita gente que não gosta de lembrar, quer esquecer. Paulo dizia, eu gosto de lembrar. Me faz bem lembrar. E é muito gostoso a gente construir uma caminhada em que a gente se sinta bem lembrando. Se sinta bem olhando para trás. Esse bom combate, ele tem algumas características e eu quero falar sobre isso com vocês hoje. O que é que forma esse bom combate? O que faz do bom combate um combate bom? O que é que faz bom o combate? O que é que Paulo estava querendo dizer quando ele falava o combate foi bom? Uma primeira coisa que a gente nota assim de saída, e ainda sem entrar diretamente no que eu quero entrar, mas logo de saída que a gente nota, é que não era exatamente a receita de sucesso que muitas vezes a gente tem na cabeça. Não era essa a receita de Paulo. Paulo está preso. Paulo está preso. Paulo está sozinho. Então, quando ele fala em bom combate, não é exatamente a ideia de sucesso que muitas vezes uma mentalidade mais consumista, mais imediatista, mais materialista vai formar. É muito mais que isso. Porque para um homem que no fim da sua vida está preso, sozinho, olhar para trás e dizer, foi um bom combate, eu gosto do que fiz, tem alguma coisa que vai além disso, que vai além da receita do sucesso, receita da fama, receita da popularidade, receita do aplauso. Tem alguma coisa que vai um pouco além disso. O que é que Paulo está chamando então de bom combate? A primeira coisa, Paulo estava muito certo de que ele lutou pelas causas certas. Quando ele fala de bom combate, combati o bom combate, ele está falando no sentido ético primeiro. O bom
no sentido ético, de ter sido um combate justo, correto, certo, um combate bem-aventurado. E aí eu uso essa expressão no sentido mesmo mais estrito, mais literal, da expressão makarios, no grego, do Novo Testamento, que é traduzida como bem-aventurança. Foi a expressão que Jesus Cristo, por exemplo, usou na abertura do Sermão do Monte várias vezes. Makarios são os humildes. Makarios são os que choram. Makarios são os mansos, os justos, os limpos de coração, os pacificadores. Os bem-aventurados, os makarios, não são exatamente os que chegaram num nível de sucesso, não são exatamente os felizes. A tradução felizes, ela é muito pobre. E muito especialmente se nós comparamos com a nossa ideia de felicidade. Essa pergunta, você é feliz? É uma pergunta meio ridícula. Porque a gente tem momentos de felicidade, de alegria, de euforia, e tem momentos de tristeza, de preocupação, de aflição. Então não tem como vincular isso a estado emocional. O bem-aventurado não é o alegrinho, que vive rindo. O bem-aventurado é aquele que tem a consciência de que fez o que precisava ser feito, de que fez o certo. E nem sempre fazer o que é certo, fazer o que é bom ser feito, vai fazer com que você esteja bem. Tanto que as bem-aventuranças terminam exatamente dizendo o seguinte: bem-aventurados, makarios, são os perseguidos. Vocês, muitas vezes, vão ser perseguidos, vão ser presos, vão ser mortos. Defendendo essas coisas. Defendendo essas coisas. Então a ideia de bem-aventurança é a ideia de alguém que está andando sem tropeço. Que está andando corretamente, que está andando bem, no sentido ético. No sentido da coisa certa. Então a primeira coisa que Paulo olha para trás e diz: olha, eu gosto de olhar e gosto de lembrar, porque eu lutei pelas causas certas. Eu não entrei em barco furado. Eu não lutei pelas causas erradas. Eu não me equivoquei com aquilo que eu defendi. Eu não me equivoquei com os princípios que eu defendi. Eu não errei quando escolhi os valores que eu queria defender. Então eu lutei a luta certa, porque olha, deve ser muito triste uma pessoa se entregar a vida inteira por uma causa, por uma luta, e chegar no fim da vida, olhar para trás e descobrir que tudo aquilo foi um engano, que tudo aquilo estava errado, e que aquilo vai desabando como cartas sem sustentação, quando chega, olha, e agora? A minha história está toda escrita, e eu estava do lado errado. Deve ser muito triste uma pessoa chegar a essa conclusão já no fim da vida, quando não tem mais muito tempo para mudar a sua trajetória, para mudar o seu rumo, ou para consertar as coisas que fez. Então a primeira característica do bom combate de Paulo é isso. Eu lutei pelas causas certas, eu defendi os princípios certos. Eu lutei pelos valores corretos, eu fiz o que era justo, o que era bom, o que era amável. Eu fui bem-aventurado não porque eu consegui sucesso, fama, aplausos. Eu fui bem-aventurado porque o que precisava ser feito foi feito. O que era certo fazer, eu fiz. Essa é a primeira coisa que Paulo, quando olhava para trás, dava uma paz que ultrapassava aquelas grades que estavam ao redor dele.
aquelas condições inóspitas, desagradáveis da prisão em que ele estava, ele podia dizer: combati o bom combate porque eu lutei do lado certo. Defendi as coisas certas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando Paulo fala em bom combate, o combate bom defendido por Paulo tem a ver com o que também Deus fez dentro dele. Paulo fala: olha, eu combati o bom combate porque esse combate que eu combati, no transcurso desse combate, no percurso desse combate, no trânsito desse combate, Deus foi me aperfeiçoando. Tinha um outro combate que eu estava travando e que não era fora de mim, era dentro de mim. Paulo fala muito disso quando ele escreve, por exemplo, aos Gálatas, dizendo que a nossa luta, esse combate entre carne e espírito, entre a nossa tendência para fazer o que é errado e sabermos o que é certo, as nossas fraquezas cedendo muitas vezes em detrimento das posturas mais firmes que deveríamos assumir. E quando Paulo pensa nisso, ele lembra das suas lutas interiores. E ele diz: olha, eu combati o bom combate não só por causa do combate do lado de fora, das lutas que eu participei, daquilo que eu defendi, mas porque nessa caminhada, Deus também foi me mudando por dentro, eu fui aperfeiçoando, eu fui melhorando, eu fui crescendo. Paulo chega a dizer aos Filipenses: olha, eu tenho algumas coisas aqui que precisavam ser deixadas, e deixei. E segui adiante, olhando para frente. E essas transformações foram operadas por Deus em mim. O mais importante desses combates que a gente se envolve, essas lutas da vida, essas batalhas cotidianas, essa nossa caminhada na vida, o mais importante é também o que vai acontecendo por dentro. É também a maneira como vai Deus fazendo aquele vaso novo. Como Ele vai mexendo com a gente e mudando muita coisa na nossa maneira de ver, de entender, na nossa visão de Deus, na nossa compreensão do Evangelho, na compreensão do mundo, na compreensão do outro, na compreensão da vida, vai mudando. E a gente sente, se a gente presta atenção nisso, a gente sente como a gente vai crescendo e se desenvolvendo. E a gente começa a perceber que mais importante é o que está acontecendo dentro do que fora. Eu sempre costumo dizer que a gente olha para aquela passagem de Jesus Cristo acalmando as tempestades, né? E logo se impressiona com aquela cena. E a gente imagina que as tempestades que Jesus vai acalmar são as nossas lutas de fora. Não. A minha visão desse texto é que há tempestades dentro da gente que, quando Jesus acalma, a gente atravessa muito melhor as tempestades de fora. Nem sempre Jesus vai acalmar as tempestades de fora. Nem sempre. Aquele problema de família que você tem, talvez perdure aquilo. Talvez aquilo continue. Aquelas aflições que você muitas vezes atravessa, talvez aquilo ainda permaneça. Paulo tinha um espinho que não era tirado dele, com o qual ele aprendeu a conviver. Mas aí Paulo foi vendo de que maneira aquele espinho que não foi tirado dele, com o qual ele aprendeu a conviver, também foi transformando a vida dele. E foi fazendo ele mais sensível à graça, foi fazendo ele mais sensível ao amor de Deus. Essa luta interior, essa tempestade interior, Jesus acalmou. Então, muitas vezes você está numa batalha, numa tempestade do lado de fora, que justamente
O que você precisa que Jesus acalme não é a tempestade do lado de fora. É o seu coração, é a maneira como você vai atravessar aquilo. É a maneira como você vai enfrentar aquilo. É a maneira como você vai encarar aquilo. E você diz, tá bom, é isso? Aconteceu? É isso aí? Eu tenho que passar por isso? Vou ter que atravessar isso? Então tá bem, vamos lá. Mas eu vou com o coração serenizado e fortalecido pela graça de Deus. Essa é a tempestade que Jesus vai acalmando. Então ele pode não acabar com a doença, mas ele acalma a sua tempestade de dentro para atravessar aquela doença. Ele não acaba com a crise, mas ele acalma a sua tempestade de dentro para você enfrentar aquela crise. Então, quando Paulo fala em bom combate, ele está falando também desse combate interior que a gente tem e que Deus vai nos ajudando a vencer, a nos vencermos, a nos superarmos. Nós vamos nos superando, nós vamos melhorando, nos aprimorando. Deus vai fazendo isso com a gente. E os combates da vida servem muito para isso. Então não desperdice os seus combates. Não desperdice os seus combates. Aproveite os seus combates para você se tornar uma pessoa melhor, mais madura, mais fortalecida, mais sensível. Aproveite isso. Porque às vezes o combate de dentro é mais importante do que o combate de fora. E muitas vezes é esse combate de fora que vai ajudar você a vencer o combate de dentro. Então o bom combate para Paulo tinha um sentido ético. É o combate certo, é a boa causa, é a causa certa. Eu lutei do lado certo. Tem também esse sentido da experiência. Os combates fortalecem a gente. E Deus vai ajudando a gente a vencer esse combate interior contra aquilo que nos enfraquece, contra aquilo que quer nos derrubar. A terceira coisa que Paulo fala sobre o combate bom, ele diz, olha, combati o bom combate porque não é que eu venci todas. Às vezes eu perdia também. Agora, por exemplo, eu estou preso. Mas já tive que muitas vezes fugir, já tive que me esconder, já fui assaltado, já naufraguei, já fiquei faminto alguns dias, já fiquei com sede outros, fui vítima de várias situações difíceis, fui traído, fui enganado. Aí Paulo faz uma listinha dessa lá em 2 Coríntios, que você vai lendo ali, e aí depois eu reclamo da vida, sabe? Aí Paulo diz, escuta, não foi esse negócio de uma vitória em cada esquina, um mar vermelho abrindo em cada esquina. Não, não é isso. Eu tive os meus momentos difíceis de provação, de privação, de dor, situações de aperto. Perdi muitas coisas, chorei outras tantas. O meu combate, só que foi bom o combate, porque hoje, olhando para trás, eu vejo como Deus usou essas coisas todas. Como Deus usou e amarrou. Amarrou aqui não é naquele sentido que vocês estão pensando, não. Amarrou é, sabe, pegar e dar um sentido para a coisa. É mais a ideia do tapeceiro, como é o nome dele? Do cantor lá? Estênio Márcios. É mais uma tapeceiro do Estênio Márcios. Você vai olhando o que ele está fazendo, você não entende. Até o trabalho ficar pronto. Aí você olha do avesso ali, o negócio todo
pé torcido. Aí você vira e vê o desenho que ficou. E Deus foi amarrando. Ele foi costurando. E esse combate é bom porque eu não sei como é que acontece isso. Paulo também não explica. Mas o que Paulo diz é o seguinte: até as coisas que nos fazem chorar, que nos fazem sofrer, até as perdas, até as tragédias, de alguma forma, Deus trabalha para dar um sentido final a tudo, de maneira que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. É esse sentido do bom combate. Então é diferente do otimista, sabe? Aquele que diz, vai estar tudo sempre certo. Esse otimismo barato, esse otimismo fácil, esse otimismo da falta de informação. O otimista muitas vezes é um mal informado, ele precisa se informar melhor. Esse otimismo barato não serve para nada. Paulo não era um otimista da mensagem otimista, ele não era um coaching do otimismo. Ele não escrevia livros sobre como vencer na vida sem fazer força. Não é? Ele não falava 20 leis para a felicidade suprema. O segredo da vitória. Essa coisa fantasiosa, barata, superficial, fácil, comercial, para vender livro, Paulo não fazia isso. Paulo via, olhava atrás e dizia, não, foram lutas, foram perdas, foi sofrimento, foi muita lágrima, foi muita dor. Mas o combate foi bom, porque aquele que ressuscitou dos mortos dá um sentido para todas as coisas. Então, o bom combate de Paulo é ético. Ele olha para trás e diz, combati o bom combate porque eu lutei do lado certo, defendi as causas certas. Paulo olha para trás e diz, combati o bom combate porque o bom combate é da experiência. Por dentro, Deus vai trabalhando comigo e o combate de dentro é vencido no meio do combate de fora. E o bom combate é bom, porque Deus vai dando um sentido a essas coisas todas. O Senhor vai trabalhando essas coisas todas na nossa vida, ainda que a gente não entenda. É aquela resposta que Jesus disse a Pedro. Quando Pedro não entendeu por que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E aí Jesus respondeu, o que eu estou fazendo? Você não vai entender agora, Pedro. Espera eu morrer, ressuscitar, você abrir sua mente, abrir seus olhos, compreender a essência da minha mensagem. Espera você compreender a essência da minha mensagem, aí você vai entender. Porque o que você está olhando são só uns contornos. A essência mesmo, você não entendeu ainda. E quando você entender a essência, você vai ligar os pontinhos. Então espera um pouco. Então Deus vai usando essas coisas todas para dar sentido à mensagem dele. Para que a mensagem do Evangelho faça mais sentido para a gente, justamente por causa dos nossos combates, das nossas lutas, das nossas tristezas, das nossas perdas. Ele vai costurando isso aí tudo. E por fim, é claro que eu não podia deixar de falar disso. Combati o bom combate. O combate é bom não só porque é ético, não só porque ele é da experiência, e não só porque ele é o combate do sentido, mas é também um combate bom porque a vitória já está garantida. E aí a gente não está falando das vitórias parciais. Eu já falei sobre essa diferença aqui numa mensagem que preguei em algum momento aí por trás. Existe essa vitória relativa. Você consegue um emprego aqui, fica feliz, agradece a Deus. Mas aí ao mesmo tempo você fica doente aqui, não é? Você consegue um bom casamento, faz uma família bonita, tá bom, você agradece a Deus, foi uma vitória.
mas de repente você perde alguma coisa aqui. Então essas vitórias são relativas. Enquanto a gente está nesse mundo, a gente vai tendo, ao lado das vitórias relativas, a gente vai tendo também perdas, vai tendo lutas, e etc, etc, etc. Tudo que tem a ver com aflições, privações da vida, provações, coisas que acontecem a todo mundo. Mas agora eu estou falando sobre aquela vitória absoluta, final. O triunfo final garantido por Jesus Cristo. Esse está garantido. E esse, por mais que nós sejamos injustiçados aqui, por mais que sejamos perseguidos, por mais que a gente passe por perdas, por mais que a gente passe por aflições, por mais que a gente traga feridas, por mais que a gente traga machucaduras na gente, por mais que a gente traga dores que carregamos conosco, por mais que essas coisas aconteçam aqui, enquanto nós estamos vivendo, o Senhor Jesus nos garantiu uma vitória final, absoluta, plena, completa, que nem a morte será capaz de deter. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Mas graças a Deus, que em Jesus nós temos a vitória sobre todas as coisas. É dessa vitória final, absoluta e completa, que Paulo está falando agora do combate. Ele está preso e ele está dizendo: olha, eu estou preso, mas está prometido para mim uma vitória que vai ultrapassar as barreiras dessas grades. Paulo está nas mãos dos romanos, do Império Romano, do controle romano, do domínio romano, da opressão romana. E ele olha para César e diz: César está lá em cima, mas eu tenho uma vitória que vai subir acima de César e deixar César lá embaixo. E Paulo olhava para o seu próprio corpo e dizia: eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei qual vai ser o meu final. Eu sei que esse corpo aqui vai perecer. Eu sei que esse corpo aqui vai virar pó. Eu sei que é isso, o meu destino, como é o destino de todos. Mas eu tenho uma vitória que vai fazer com que essa experiência da morte seja plenamente superada ao adquirir a vida que o Senhor me prometeu. Por isso o combate é bom. Porque ele tem essa vitória final, completa, plena, absoluta, prometida. Por isso a gente olha aqui para as coisas da vida, as nossas lutas diárias, nossas lutas do dia a dia, e ao mesmo tempo a gente olha para frente, olha para o horizonte, olha para o que está despontado lá na frente. É dessa vitória, do horizonte, está lá adiante, que a gente vai chegar nela, é dessa que o apóstolo Paulo está falando. Então, quando ele olha para trás, ele diz: olha, eu combati o bom combate. Porque eu combati o combate certo, porque houve um outro combate dentro de mim que Deus ajudou a vencer, porque Deus também foi dando sentido a todas as coisas que eu não entendia. Ele foi amarrando tudo. E porque além e depois de todas as coisas, nem a sepultura vai me segurar. Porque quando vocês ouvirem a notícia: Paulo morreu, lembrem-se que eu estarei mais vivo do que nunca com o meu Salvador. Por isso o combate é bom. E por que eu estou dizendo isso a você? Por isso mesmo. Reveja a sua vida. Você está combatendo as coisas certas? Você está defendendo as causas certas? Os princípios ensinados pelo Evangelho, os valores ensinados pelo Evangelho valem do que qualquer outra coisa. É isso que você defende. Outra coisa,
no meio das suas lutas diárias, você está consciente de que tem uma luta interior, que Deus está ajudando você a vencer contra você mesmo, contra as suas fraquezas, contra seus tropeços. Ele está fortalecendo e aprimorando você. Esse combate está acontecendo dentro de você. Você está consciente disso e está aproveitando isso para melhorar, para se aperfeiçoar. Outra coisa, você está confiante de que mesmo as coisas que você não entende, essas coisas que às vezes acontecem com a gente pergunta, por que isso está acontecendo? Você está consciente de que por trás, Deus está amarrando essas coisas, trabalhando com elas, justamente para que tudo, no fim das contas, se torne um grande bem para você. Você está consciente disso? E por fim, você está consciente de que há uma vitória plena, absoluta e completa, garantida por Jesus na sua ressurreição, e que assim como Cristo vive para sempre, nós também viveremos. Então, eu estou falando dessas coisas porque tanto vocês que estão começando a vida de vocês agora, quanto você que já está na caminhada, e mesmo você que se sente já chegando no fim dela, lembre-se disso. A hora de mudar é agora, a hora de consertar as coisas é agora. O presente é a hora em que a gente está construindo o futuro. E o futuro deve ser aquele momento em que você olha para trás e diz, foi muito bom ter vivido esse passado. Que o Senhor ajude a todos nós e a cada um de nós a vivermos a nossa vida sob a sua inspiração, sob os ensinos da sua palavra, sob os desafios do reino, e que cada um de nós, lá na frente, possamos olhar para trás e possamos dizer como Paulo, combati o bom combate, que o nosso combate realmente tenha sido bom e que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar, acompanhar aqui nossos adolescentes com o último cântico da noite e vamos louvar ao Senhor caminhando assim para o final do nosso culto. Olha, a gente já recebeu notícias de Petrópolis, grande chuva em Petrópolis de novo, muita cheia lá em Petrópolis outra vez. Agora aqueles que saíram de casa conseguiram sair antes da chuva, né? Já perceberam que houve uma grande chuva agora. A gente já sabe notícias de alguns lugares que foram alagados. Vamos orar por aqueles que estão passando momentos difíceis depois dessas grandes chuvas aí que estão acontecendo. Vamos também interceder por eles. Vamos cantar.